Meu nome é Leandro Rocha, sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Ciências Veterinárias. Essa disciplina é Plantas Tóxicas e o professor responsável é o Fernando Furlan. O caso dessa semana aconteceu com uma propriedade que, em 2 meses após a compra, 7 bovinos de um lote de 35 bovinos adoeceram e morreram. Os piquetes dessa propriedade eram formados por pânico máximo e os animais alimentaram-se exclusivamente a pasto com a mineralização adequada e água à vontade. Nessa primeira imagem, o que chama atenção é a grande quantidade de líquido dentro da cavidade abdominal desse animal. É um líquido amarelo escuro que está até extravasando aqui pelas bordas da cavidade abdominal aberta. Nessa imagem é um fígado que está com essas áreas pálidas. Ele, no geral, está bem pálido, mas tem umas áreas pálidas aqui nessa região central do animal. E se isso aqui for a vesícula biliar, ela está aumentada e bem edemaciada. Na superfície de corte, ele também está bem pálido, algumas áreas, e entremeado com essas áreas avermelhadas do parênquima hepático. Com base nessas imagens e nas informações que foi passado, eu suspeito que seja uma intoxicação por crotalária. E eu vou apresentar meus argumentos, e vocês podem concordar ou não. Bem, o gênero Crotalária é um gênero bem grande, com mais de 600 espécies espalhadas pelo mundo todo, e aqui no Brasil também tem várias espécies que têm importância para a gente. Popularmente ela é conhecida como xique-xique, guiso de cascavel, chocalho de cascavel, porque quando a vagem dessa planta ela seca, a semente meio que se solta e fica lá dentro fazendo um barulhinho que se parece muito com a cascavel, né? O guiso da cascavel. Então ela, pelo menos o gênero, ela é fácil de se identificar lá numa propriedade, porque ela é bem verde, tem uma flor amarela e tem essas vagens que fazem esse barulho. Os surtos é descrito em bovinos, em ovinos, equinos e suínos, e essa planta ela também tem importância em saúde humana, porque o princípio ativo que eu vou falar daqui a pouco também é capaz de intoxicar humanos. A intoxicação experimental ela é descrita em bovinos, suínos, recentemente também tem um trabalho com aves comerciais. O grupo que pertence ao princípio ativo, que é tóxico, né, é intitulado alcaloides pirrolizidínicos, que daqui para frente eu vou chamar só de alcaloides para ficar mais simples a pronúncia aí. E dentro desse grupo aqui estão a monocrotalina, a expectabilina, a retuzina. A monocrotalina é tida como a mais tóxica e ela está em grande quantidade, presente em grande quantidade na Crotalaria spectabilis. Então, é descrito que a Crotalaria spectabilis é a crotalária mais tóxica do grupo. Outra planta que também tem importância, que faz parte desse princípio ativo aqui, que tem esse princípio ativo, é o senécio, que é uma planta que tem importância lá no sul. Nessa imagem, a gente observa o esquema de biotransformação desse alcaloide. O animal ele vai ingerir através da planta ou de um alimento contaminado esse alcaloide, que vai ser metabolizado pelo fígado. Esses metabólitos eles podem ser excretados pelo rim, não gerar nenhuma alteração no animal, ou eles podem sofrer alguma ativação pelas oxidases que estão presentes no fígado e formar o pirróis. Pirróis são metabólitos que são capazes de se ligar ao DNA, o RNA e proteínas do hepatócito e vai causar dano nessas células. Então, se ele faz essa ligação, ele não consegue realizar mitose, então ele vai sofrer uma megalocitose, pode acontecer proliferação de ducto biliar, perda de função hepática, necrose centrolobular, entre outras alterações hepáticas.
Eu separei, acho que 3 ou 4 espécies de crotalária baseado nos sinais clínicos que essas plantas apresentam, para a gente discutir um pouco o diagnóstico lá no final. Na minha opinião, aí no Mato Grosso, a que tem mais importância é a Crotalária spectabilis, que faz parte até da tese de mestrado do Marlon. A Crotalária spectabilis, ela pode se apresentar, a gente pode visualizar essa planta como invasora, igual aqui nessa pastagem de braquiária, onde tem esses raminhos que são essa crotalária brotando, ou ela pode se apresentar dessa maneira, como cobertura de solo de uma lavoura, né? Você vê aqui que ela está exercendo a função dela, né? de cobertura de solo. E aquela brotando. Nesse trabalho aqui da Kelvin, do Mário e do professor Furlan, entre outros colaboradores, eles descrevem essas últimas intoxicações por Crotalária spectabilis em bovinos. Aqui é na propriedade, a Crotalária brotando como planta invasora, e nesse trabalho eles descrevem os surtos. Numa primeira propriedade, os animais, o que chamava a atenção de sinal clínico foi a icterícia, na segunda e terceira propriedade, se não me engano, eles fizeram a necrópsia de uns bovinos que na histopatologia foi feito o tricômio de Masson, que nessas áreas azuladas demonstram a fibrose hepática, e nessa coloração de HE do fígado se observa a colestase, que são essas áreas acastanhadas, a megalocitose, que nessas células maiores, e hemorragia hepática também. Já num relato do Distrito Federal, nesse caso aqui foi com equinos. 9 animais, eles vieram a óbito, eles apresentaram icterícia, só que nesse caso não foi pelo consumo da planta diretamente, foi uma intoxicação que ocorreu devido à contaminação da alimentação desses animais pela semente da Crotalária spectabilis. Foi feita a necrópsia, foi visualizado esse aumento do padrão lobular, esse fígado de noz moscada nesses equinos. No HE tinha a necrose hepática, fibrose, essa proliferação dos ductos biliares, e quando você aproxima mais aqui na microscopia, nesses hepatócitos, se observa a megalocitose. Já nesse surto aqui, foi descrito a intoxicação pela Crotalária incana, mas o que chamou a atenção foi alterações neurológicas. Nesse caso, era uma propriedade com 80 animais, que tinha, e um bovino começou a apresentar andar cambaleante, pedalagem, apatia, emagrecimento, e vindo a óbito após uns 20 dias após o aparecimento dos sinais clínicos. Foi feita a necrópsia. O que chamou a atenção foi também lesão hepática, que estava com essas áreas esbranquiçadas, que eram firmes, entremeadas ao parênquima hepático, que estava mais avermelhado. Na microscopia, teve fibrose hepática acentuada, com algumas áreas de necrose, e, adicionalmente, foi visualizado no sistema nervoso central essa vacuolização da baía de mielina. Foi pesquisado qual que era o princípio ativo, que foi mandado para um laboratório, e descobriram que era usaramina, que também é um alcaloide daquele grupo lá. Ou seja, nesse animal, uma consequência da alteração hepática foi uma encefalopatia hepática, devido à falha no metabolismo da amônia, né? O fígado estava com problema, fez com que se acumulasse a amônia, resultando nessas alterações neurológicas. Já nesse outro trabalho aqui, foi um experimento aqui. Foi com a Crotalária pálida, e nesse caso foi com ovinos.
foi administrado algumas doses para um grupo de ovinos e eles morreram com uns sintomas bem agudos, com 12 a 22 horas após a ingestão dessa planta. Só que nesse caso, o que foi relatado foi uma intoxicação, foi os sinais respiratórios que chamou a atenção. Eles apresentaram dificuldades respiratórias seguidas de parada cardiorrespiratória. E na necrópsia, as lesões estavam restritas ao tórax do animal, que era os pulmões estavam bem edemaciados, com essas áreas avermelhadas, e quando foi feito a histologia, na coloração de AHE, evidenciou-se esse edema subpleural, e aqui é um edema ao redor dessa artéria aqui do pulmão. Então percebam que a crotalária também, dependendo da espécie da planta e da espécie animal, ela vai desenvolver alterações respiratórias. Pro diagnóstico. O diagnóstico, se você está desconfiando que seja uma crotalária que tem alteração hepática, comumente nessas áreas que tem muita intoxicação, utiliza-se a biópsia hepática. Você vai, pega o animal que você quer retirar um fragmento do fígado, você conta 20 centímetros do dorso, faz essa marcação que está descrita aqui embaixo, e no espaço da 11ª costela, no espaço no 11º espaço intercostal direito, você coloca uma agulha especial, que tem uma foto aqui, e retira um fragmento do fígado do animal. É desse jeito. Você pode fazer a vácuo, somente com essa agulha apropriada, ou você pode fazer também com a ajuda de uma seringa, para fazer a punção, a retirada de um fragmento do fígado. A gente até brinca que o objetivo aqui é retirar um fragmento do fígado, não tirar o sangue, porque no início, quando a gente está treinando, a gente puxa e vem mais sangue do que tecido hepático. E não precisa ser muita coisa, não. Lógico que quanto mais melhor, mas com um fragmento pequeno ou dois já é o suficiente para você fazer a análise histológica e evidenciar aquelas lesões histológicas que eu comentei, que é a megalocitose, a fibrose hepática, entre outras. Essas alterações não são patognomônicas de intoxicação por crotalária, mas elas vão ajudar você a confirmar o seu diagnóstico, confirmar sua suspeita clínica com base numa evidência que você está apresentando. Como diagnóstico diferencial, tem algumas plantas, dentre elas o Senécio brasiliensis, que essa planta ela é mais comum lá no sul do país. Ela também tem o princípio ativo que pertence àquele grupo de alcaloides, que é a retrorsina, e os animais vão apresentar edema de barbela, tenesmo, alterações circulatórias, entre outros. E ela é essa planta amarela que é comum lá do sul do país. Temos também essa outra planta, que é a Vernonia rubricalis, que ela é comum principalmente lá no Mato Grosso do Sul, em áreas alagadas. Também vai causar alterações hepáticas e principalmente com hemorragias no animal. E é isso. E outra coisa, que eu esqueci de falar, que o animal ele vai ter, também pode ter alteração, fotossensibilização, quando ele tem alteração hepática, viu? E como diagnóstico diferencial também, a gente tem que falar do aumento abdominal em bovinos. Como naquela primeira imagem que eu mostrei, o animal ele tinha muita ascite, então o veterinário que for atender uma propriedade que o animal tem ascite tem que fazer uma investigação bem minuciosa, principalmente conversando com o proprietário e analisando o próprio animal. Se é um animal macho ou fêmea, que macho pode ter aquela persistência do úrico que vai fazer com que o abdômen aumente,
Só que quando tem essa patologia, o animal, a gente vai sentir aquele cheiro de urina forte saindo da cavidade abdominal. Tem que perceber se o animal está prenhe, que pode ter aquelas alterações de envoltório fetais. É, tem que avaliar se o animal é de mais idade, que pode ser um tumor de superfície, como um mesotelioma. Então, tudo isso deve ser investigado e observado, anotado, para se conseguir chegar ao diagnóstico com mais facilidade. Ah, como diagnóstico, a gente pode ter como base a necrópsia, as lesões, sinais clínicos, a epidemiologia, e tudo isso vai ajudar a gente a fechar o diagnóstico. E também pode fazer a solicitação de exames, tipo aumento de bilirrubina e todas aquelas enzimas hepáticas. Como tratamento, na literatura é, descreve a utilização de cisteína, mas na prática, acho que você pode fazer o tratamento de suporte, de acordo com o que o animal está apresentando. Se está desidratado, faz uma fluidoterapia, você pode usar aquela suplementação comercial, como o Mercepton, e que se ele tiver no início da sintomatologia, o animal ele tem boas respostas ao tratamento. Ainda mais que se você conseguir identificar que é a planta mesmo que está causando essa alteração no animal, né? E como prevenção, deve-se tirar o animal dessa propriedade ou desse piquete que está com essa planta, deve tentar buscar eliminar essa planta. E também tem um trabalho de 2015 que eles estavam tentando utilizar caprinos para como agentes biológicos, né, para comer essa crotalária, para tirar para poder colocar outros animais no local. Só que para crotalária spectabilis não foi muito bem sucedido esse experimento. Então, caprinos que se pensava que seria uma espécie que seria mais resistente, esse experimento demonstrou que não é bem assim como se pensava. Então, a prevenção é tentar eliminar a planta, por mais difícil que talvez seja, dependendo da propriedade, né? Eu acho que a gente não tem a obrigação de saber dar nome e sobrenome para a planta, mas se você pelo menos saber que é uma crotalária, que é uma planta que tem uma flor amarela, que tem um chocalho, e se você vê um animal que tem uma icterícia, uma fotossensibilização ou alguma outra alteração do tipo, isso já vai ajudar você muito no seu diagnóstico. E se você fizer alguns exames complementares, você pode direcionar a sua suspeita clínica para uma crotalária específica. Mas isso vai ser baseado em muita investigação, e os sinais clínicos que você está observando vai também te ajudar bastante no diagnóstico final do esclarecimento desse caso. E é isso, acabou a sessão tortura aí para vocês. Amanhã a gente vai discutir